E aí pessoal, aqui é o Paulo Mancha, comentarista dos canais ESPN, e você está ouvindo o podcast do Fantasy Futebolista. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Fantasy Futebolista. Eu sou o Guilherme Gianni e no episódio de hoje estaremos repassando o que aconteceu até aqui da semana 14, rodada decisiva para quem aí tá brigando pelos playoffs, se é playoffs de vitórias ou playoffs de rebaixamentos, como temos na Super League. Mas brigando por alguma coisa até o final, isso que mais importa. E mesmo quem não tá brigando por mais nada, não desista, não largue seu time, não deixe de escalar. Sempre tem alguém que tá precisando. Agora a gente tem o Toilet Bowl, que os piores times vão lutar para não ser o pior. Então nunca desanime, né? A brincadeira continua e não é porque tu vai deixar de ganhar que tu deve deixar de participar. E eu fico louco quando alguém faz isso. Mas tudo bem, o papo hoje é sobre a rodada 14, é uma rodada muito maluca também, né? Foi uma rodada estranha em alguns aspectos. E além disso, vamos também trazer os waivers e os streamings de quarterback, de defesa. Mas antes, temos que começar falando de notícias. E na segunda-feira nunca são notícias muito boas, porque a gente tem todos os reports de lesões do final de semana. Começando por Melvin Gordon, ele teve um problema no dedo, mas não deve perder tempo de jogo. Austin Ekeler, ele tem um problema no tornozelo e o Brandon Staley, seu head coach, está otimista e acha que ele vai retornar ainda nessa semana 15 no Thursday Night Football, quando a equipe enfrenta o Kansas City Chiefs. Kareem Hunt também com um problema no tornozelo, não deve jogar a semana 15 de acordo com o head coach Kevin Stefanski. DJ Moore considerado dia a dia com hamstring, com uma lesão na coxa aí, uma lesão de músculo, e essa é uma das que a gente mais fala aqui, né, e uma das mais chatas também de se recuperar. Philip Lindsay testou positivo para Covid-19, eu não sei se ele está vacinado. De acordo com o Tom Pelissero no Twitter, ele sim é vacinado, então ele ainda tem uma possibilidade de jogar na próxima semana quando a equipe encara os Jets, e é um confronto excepcional para running backs, vocês já sabem disso. Lamar Jackson não tem uma lesão grave no seu tornozelo, mas ele não deve estar disponível na semana 15, então a princípio quem deve assumir é o nosso querido que assumiu, como é que é o nome do seu, Tyler Huntley, deve assumir a posição nesse próximo domingo na semana 15. Semana de wild card, aí tem gente apavorada assim o Lamar Jackson. E fora que essa semana aqui complicou, né? Tyler Higbee foi colocado na reserva de Covid list nessa segunda-feira. Ele que joga hoje à noite um jogão no Monday Night entre Rams e Cardinals, está fora da partida. O Jalen Ramsey, falando em defesas, né? Não sou muito de falar de defesas aqui, porque a gente cobre mais a parte do ataque do Fantasy. Mas é uma notícia importante quando um time vai jogar sem o seu cornerback titular, sem o seu principal cornerback, um dos melhores da liga. Jalen Ramsey foi também colocado na reserva de Covid list, o que pode ser uma notícia boa aí para quem está dependendo de pontinhos dos wide receivers dos Cardinals. Chase Edmonds, com problema no tornozelo, não foi ativado de volta da Injured Reserve para jogar nessa segunda-feira à noite. A gente não sabe a situação dele, existia uma possibilidade, agora vamos ver se essa possibilidade pode ocorrer na semana 15. DeAndre Swift com problema no ombro, considerado dia a dia, o time está confiante, né? O head coach Dan Campbell está confiante de que ele deve voltar na próxima semana. Josh Allen tem um problema no pé, segundo o Sean McDermott, e está considerado dia a dia. Ainda nada que deva limitar ele para a semana 15, mas é uma situação para ser analisada durante a semana, se ele não vai ter nenhum setback, né, nenhum regresso dessa lesão no pé, mas o que a gente pode esperar é ver um Josh Allen de repente mais passador nesse jogo e não querendo resolver algumas coisas com as pernas. TJ Hawkinson, tight end do Detroit Lions, está confiante de que vai voltar na semana 15. Ele está com problema na mão e a equipe precisa dele, né? A gente tem visto um Amon-Ra St. Brown sendo um ótimo nome aí nesse ataque sem o TJ Hawkinson, mas o TJ Hawkinson com certeza fará a diferença nessa partida, né? Contra
Não tem aqui. Eles jogaram contra os Broncos na última semana, mas na semana 15, contra quem que eles vão jogar? Agora vamos olhar, né? Agora, já que a gente puxou o assunto, não devia ter puxado o assunto, mas já que eu puxei o assunto, Arizona Cardinals. É um jogo encardido pra caramba, mas tudo bem, vai precisar. Giovanni Bernard sofreu uma lesão no ligamento colateral medial e deve perder algum tempo. Eu diria que pro Fantasy esqueçam Giovanni Bernard mesmo em ligas mais profundas. Mais uma notícia do Will Fuller, mais uma vez ele não deve treinar na semana com problema no dedo. Então, assim, eu não sei porque que eles ainda não falaram que ele tá fora da temporada, porque toda semana é a mesma história, não vai treinar, problema no dedo, não vai treinar, o Will Fuller não vai treinar, e assim segue. Emmanuel Sanders com problema no joelho considerado semana a semana, ou seja, se você contava ainda com o wide receiver dos Bills, saiba que ele deve perder aí algum tempinho. Seguindo, temos notícias aqui lá do New York Jets. Michael Carter com problema no tornozelo deve retornar na semana 15. Ótima notícia para quem depende dele, né? Até porque ele tava voando, né? Da semana 4 até a semana 11. Ele tava com essa... Vinha jogando lesionado, mas ele vinha jogando muito bem. Elijah Moore com problema no quadríceps está... ele quer ele quer tentar retornar antes do final da temporada. Eu diria que essa notícia... claro, ele foi para injured reserve, é praticamente fora do nosso fantasy. Tem uma possibilidade de ele voltar na semana 17, que é a semana decisiva, a semana de final. O problema é que vai ser assim... Ou tu escala ele, corre risco, ou tu não escala, ele vai pontuar muito no teu banco. Vai ser mais ou menos assim a semana 17 para quem tem Elijah Moore. David Johnson, ativado da reserva de Covid nesta segunda-feira, deve estar disponível para o duelo na semana 15. No domingo contra o Jacksonville Jaguars. Lamar Miller, ele trabalhou com o Miami Dolphins nessa semana, então pode ser que pinte aí um Lamar Miller. A gente sabe a situação do Philip Lindsay. Tem Myles Gaskin por lá, tem Salvon Ahmed por lá. Mas de repente, se o time ficar sem o Philip Lindsay, quem sabe Lamar Miller, o veterano Lamar Miller, ganha uma chance no elenco para essa reta final. Tony Pollard com problema no pé, está ainda sem um status avaliado para essa semana 15. Ele que ficou de fora da semana 14, mas que diz estar se sentindo melhor e pode ser aí uma surpresa contra o New York Giants. Alexander Mattison colocado na reserva de Covid nesta segunda-feira. Ainda não se sabe se é uma situação que ele testou positivo ou se ele só foi colocado por contato próximo, e a gente vai saber durante a semana mais notícias sobre o Alexander Mattison. Antes de falarmos dessa semana 14 do Fantasy Football, lembrar você, siga-nos no Instagram, @fantasyfutebolista, no Twitter, @futebolista. Estamos também no Facebook, e também não deixe de seguir, assinar, seja lá o que for, este podcast, no Spotify, no Google Podcasts, Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music ou nas outras 8 plataformas em que estamos disponíveis. E não seja egoísta. Mande para seus amigos. Tá terminando a temporada, tem episódio aí especial para quem perdeu, episódio especial de playoffs que eu lancei no sábado. Temos aí ainda teremos alguns episódios nessa temporada, né? Temos semana 15, semana 16 e semana 17. Entro oficialmente de férias na semana que vem, mas eu vou dar um jeitinho. Vou dar um jeito de gravar pra vocês. Mesmo de férias, depois vem reclamar lá por direct que tu vai ver o que tu vai levar. É uma brincadeira. Vamos falar dessa semana 14 do Fantasy. Review da rodada. Aberto oficialmente a nossa sessão do podcast, onde eu fico praticamente sem voz, mas ainda bem que, como eu falei semana passada, ainda bem que o jogo do Juventude era na quinta-feira, ia dar pra recuperar tudo, porque na sexta, sábado, eu não tinha praticamente voz. Exatamente, pra quem torceu pro meu Jusão aí, muito obrigado. Mas vamos falar de fantasy, o negócio aqui é futebol americano. Futebol a gente deixa pra lá, deixa pra depois, porque agora só tem ano que vem mesmo, né? Então vamos focar aqui no que interessa. Começando pelo jogo da quinta-feira, tivemos a vitória do Minnesota Vikings 36-28 sobre o Pittsburgh Steelers. Destaque do lado dos Steelers, o Big Ben com 308 jardas, 3 touchdowns, mais uma conversão de 2 pontos. Terminou entre os melhores
da posição de quarterback na semana, era uma opção que eu tinha levantado de streaming e provavelmente vou levantar depois, vou deixar aí no... Com certeza vou levantar ele de novo, né? Depois dessa semana aí e com um confronto favorável na semana que vem contra os Titans, não tem como não colocar. Destaque também para o Najee Harris, um dos melhores running backs da semana, foram 20 carregadas, 94 jardas, um touchdown para ele, mais 3 recepções para 10 jardas e outro touchdown aéreo. No jogo aéreo, falando, né, em aéreo, jogo aéreo tivemos um James Washington com 65 jardas, um touchdown, Chase Claypool 8 recepções para 93 jardas, Deontay Johnson foi o terceiro mais acionado, 5 de 10, 76 jardas e foi o responsável pela conversão de 2 pontos. E o Pat Freiermuth saiu com mais um touchdown nessa semana, foi um dos bons tight ends com 2 recepções, 32 jardas e um touchdown. Do lado dos Vikings, não temos um destaque por parte do Kirk Cousins, né? Não foi um cara diferenciado, mas o cara que quebrou muita liga. Já vou antecipar para vocês aqui, eu tô fora do Scott Fishbowl, no momento eu estou em 25º dos 32. Meu time foi terrível, foi um horror. O Davis Mills, que foi meu titular, não foi o responsável por eu perder, por eu não ter chance de disputar alguma coisa a mais nessa temporada, mas eu vi que muitos dos times que estavam lá no topo tinham Dalvin Cook. Porque foram 34.7 pontos em half PPR, 205 jardas terrestres, 2 touchdowns, teve uma recepção para 17 jardas, então simplesmente quebrou a banca. E a gente lembrando, né, a gente tinha aquela situação, Dalvin Cook foi acionado, será que joga, será que vai ser o Alexander Mattison? Eu imaginava ter mais Mattison em campo do que o Dalvin Cook, mas foi Dalvin Cook Futebol Clube e o time acabou batendo os Steelers. Destaque também para o Justin Jefferson e para o KJ Osborne, uma boa dupla de wide receivers que tiveram pontuação de wide receiver 1, ambos com touchdown, ambos passando aí das 79 jardas, Justin Jefferson, 83 para KJ Osborne, um baixo número de recepções baseado nos seus targets, né? Foram 7 de 15 para o Justin Jefferson, 15 e 3 de 9 para o KJ Osborne. O Tyler Conklin acabou sendo um destaque negativo, ele tinha um confronto difícil, já tinha lembrado vocês aqui, porém se tinha uma possibilidade dele bem nessa partida, porque a gente não tinha o Adam Thielen. Acabou sendo aí o jogo com muitas corridas com Dalvin Cook e os passes quando iam para Jefferson e Osborne. Passando para o domingo, tivemos a vitória do Atlanta Falcons 29-21, destaque negativo para o Matt Ryan nessa rodada. Para o Mike Davis nem tanto assim, né? O running back saiu com um touchdown, teve 44 jardas apenas, mas outras 42 aéreas. Touchdown não, nossa. Da onde que o Mike Davis saiu com touchdown, cara? Ele saiu com 5 de 6, 42 jardas e 44 jardas terrestres. Quem saiu com touchdown foi o Cordarrelle Patterson. Fez um pouquinho mais de pontos que ele. Não foi um cara determinante nessa semana, mas não dá pra se dizer um bust. Russell Gage, por outro lado, não foi tão ativo assim como tinha sido nas últimas 2 semanas e ficou abaixo daquilo que se espera dele. O confronto era difícil, ok. E o Kyle Pitts tinha um confronto também complicado pela frente, 5 de 6, 61 jardas, mas teve pontuação de tight end 1. Do lado do Carolina Panthers, o Cam Newton até começou o Super Cam, mas depois a Kryptonita chegou perto e ele não se transformou mais no Super Cam durante a partida, acabou sendo um dos busts, foi até substituído pelo PJ Walker. Chuba Hubbard até tentou, saiu com touchdown, mas nenhuma pontuação de running back 2, então acabou sendo um bust na semana, dá pra se dizer assim, o Chuba Hubbard, apesar dos 9.3, não bust, né, mas se espera mais quando tu joga com o reserva do Christian McCaffrey. A gente viu o que o Mike Davis fez, por exemplo, no ano passado. Quem se destacou mesmo foi o Robbie Anderson, 7 de 12, 84 jardas, um touchdown pro Robbie nessa partida. DJ Moore saiu com 84 jardas em 6 recepções, não foi tão mal assim, mas apenas pontuação de wide receiver 3, ele que tinha um confronto positivo, né, tinha um confronto favorável. Quem se beneficiou foi o Robbie Anderson, que devia estar escalado em 0,2% das equipes. Passando para outro jogo aqui, a vitória do Cleveland Browns, 24-22 sobre o Baltimore Ravens. Tivemos a lesão do Lamar Jackson, Tyler Huntley entrou, até tentou, mas não teve uma pontuação, se bem que nem é relevante para fantasy a pontuação do Huntley, porque ninguém o escalou. Muita gente deve ter escalado Devonta Freeman, quem sabe, lá teve os Murray, acabaram saindo com o Devonta Freeman como um running back 2, não teve lá muitas jardas, mas principalmente em ligas PPR, pelas suas 5 recepções, ele acabou não sendo um completo bust. No jogo aéreo, Marquise Brown teve um jogo abaixo, mas o Rashad Bateman com 7 de 8 terminou acima das 100 jardas nessa partida. Mark Andrews, quem o escalou está rindo à toa nesse momento. 11 de 11, 115 jardas e um touchdown por Mark Andrews, ajudando muita equipe aí a se classificar
para os playoffs. Do lado dos Browns, a gente teve um Baker Mayfield que não foi tão mal no jogo, mas que acabou não sendo um cara bom para o fantasy. Nick Chubb, um bust na semana, tanto ele como o Kareem Hunt, que saiu machucado, não tiveram jogos interessantes. Com a lesão do Kareem Hunt, a gente lembra aqui, né, que D'Ernest Johnson pode ter algumas possibilidades. Eu diria que Nick Chubb Futebol Clube, mas se você quer arriscar a liga profunda, aí é por sua conta em risco. No jogo aéreo tivemos Jarvis Landry como o melhor do time dos Browns, né, mais acionado, 5 de 8, 41 jardas, um touchdown para ele. Tivemos touchdown do Austin Hooper, que também teve 5 recepções. O Donovan Peoples-Jones saiu com 5 recepções, mas sem o touchdown, 90 jardas para ele, pontuação apenas de wide receiver 3. Tanto ele como o Landry, wide receiver 3 apenas nessa semana. Outro jogo aqui tivemos o Seattle Seahawks, 33-13, no Houston Texans, que até começou bem. Davis Mills começou completando, acho que os primeiros 11 ou 12 passes, mas depois caiu a casa, né? Acabou com mais de 300 jardas, mais do que o próprio Russell Wilson, que foi um dos bons quarterbacks na semana. O Davis Mills bateu na porta, mas não foi um quarterback 1. No jogo terrestre, pelo lado do Houston Texans, tivemos Royce Freeman, destaque do time, com 11 carregadas, 6 de 8, 51 jardas, pontuação de running back 2, e o Rex Burkhead um pouquinho atrás, né? Ele com 4 recepções, 11 corridas também, acabou ficando um pouquinho atrás do Freeman. No jogo aéreo, Brandon Cooks passou das 100 jardas mais uma vez na temporada, 8 de 11 para ele, mas sem nenhum touchdown. Nico Collins também foi acionado, 5 de 10, 69 jardas para ele. O tight end Brevin Jordan, nessa semana passada, eu coloquei o Brevin Jordan nos destaques ali de matchups favoráveis e desfavoráveis. O Farrell Brown foi o destaque do time, vamos dizer, foi quem mais participou. Nessa semana eu coloquei o Farrell Brown e quem foi destaque? Brevin Jordan, saiu com o primeiro touchdown da partida. Seattle Seahawks, falando do Seattle Seahawks, né? Pra quem apostou no Alex Collins, eu não sei o que tinham visto no Alex Collins, mas quem se deu bem mesmo foi quem conseguiu pegar o Rashad Penny e colocou ele a jogo. 16 carregadas, 137 jardas, 2 touchdowns, mais uma recepção, 26.3 pontos em half PPR, um dos melhores running backs na semana. Quem foi muito bem também foi o Tyler Lockett, 5 de 9, 142 jardas, um touchdown e uma conversão de 2 pontos, 24.7 em half PPR. DK Metcalf, um bust mais uma vez, é aquele 880 de sempre, e o Gerald Everett, que tinha um jogo um pouquinho complicado pelos últimos resultados de Houston, acabou saindo com uma boa pontuação. Foi um touchdown, né, que acabou ajudando ele a ter os seus 9.8 pontos em half PPR. Tivemos a vitória do Kansas City Chiefs 48-9 sobre o Las Vegas Raiders, jogo divisional, mas que não teve lá tanta graça. Patrick Mahomes foi destaque pelo lado dos Chiefs, teve uma boa pontuação, não aquele cara excepcional, mas fez o que precisava e acabou aí tendo 20 de 24 passes completados, foi muito bem. No jogo terrestre, quem foi de Clyde Edwards-Helaire se deu bem, quem apostou num Derrick Gore se deu bem. Darrell Williams também não foi mal, um running back 2 pro Williams, ele saiu com touchdown, Gore saiu com touchdown e o Clyde Edwards-Helaire acabou tendo mais destaque pelos 2 touchdowns marcados na partida. No jogo aéreo, o destaque maior do time foi o Tyreek Hill com 4 de 4 e 76 jardas, ou seja, você já imagina que não teve nada de bom aqui. Josh Gordon acabou saindo com um touchdown, mas foi só isso. E o Travis Kelce, que tinha o melhor confronto, se eu não me engano, da semana. Vamos ver aqui. Não, era o Brevin Jordan, né? O segundo melhor confronto da semana, matchup favorável pra caramba, acabou saindo apenas com 4.2 pontos em half PPR e é um dos busts dessa semana 14. Do lado dos Raiders, Derek Carr não conseguiu fazer seu jogo funcionar, não ajudou em nada. Josh Jacobs também não foi bem, 6,5 apenas para ele em half PPR. Jogo aéreo, aí a gente teve destaque pro Hunter Renfrow e nada mais. Hunter Renfrow saiu com 13 de 14, 117 jardas, um touchdown. Teve um fumble também, mas 21.2 pontos em half PPR. Lembrando que eu falei do Hunter Renfrow há um bom tempo para vocês pegarem na waiver. Ele vinha jogando bem, vinha se destacando, era um ótimo nome para ter no flex. Quem apostou nele lá atrás não se arrependeu em nada. Vitória do Saints 30-9 sobre o New York Jets. Tyson Hill até começou meio se bobeando, teve fumble absurdo, mas, cara, 73 corridas, 2 touchdowns pra ele não precisa nem passar a bola que ele vai pontuar bem desse jeito. Quem correu muito bem também foi o Alvin Kamara, foram 27 carregadas, 120 jardas, um touchdown e mais 4 recepções para 25 jardas. No jogo aéreo, nenhum destaque, até porque o Tyson Hill não é um grande passador. Então, bust aí para todos os wide receivers e também para o tight end Nick Vannett. Do lado dos Jets,
um Zach Wilson que foi melhor na semana passada. Nessa semana ele acertou menos da metade dos 42 passes que ele tentou. O jogo terrestre também não entrou contra o Saints, tem uma boa defesa. Quem teve mais possibilidades foi o Ty Johnson, com 6 carregadas e 4 recepções em 7 targets. E o jogo aéreo, o maior pontuador acabou sendo o Braxton Berrios, 6 de 10, 52 jardas. Jamison Crowder até tinha uma possibilidade de ir bem nessa partida, porque sem Elijah Moore ele se destacou, mas acabou sendo um completo bust na semana, tanto ele como o tight end Ryan Griffin. Tivemos um shootout do Tennessee Titans, 20-0 sobre o Jacksonville Jaguars. Do lado dos Jaguars, quem acabou tendo um pouquinho de destaque foi o Marvin Jones, pontuação de wide receiver 3 para ele, 6 de 7, 70 jardas. Algumas pessoas apostaram no Laquan Treadwell nessa semana, 4 de 6, 68 jardas. Para um flex não foi tão mal assim, né? Não dá para se queixar, até porque do lado dos Titans a gente pode destacar ali apenas o Deontay Foreman. Foram 13 carregadas, 47 jardas, um touchdown mais 2 recepções para 15 jardas. Pontuaçãozinha aí de metade de um running back 2 ali, um médio running back 2. O Tannehill não teve uma boa pontuação, não chegou nem a 200 jardas. Teve um touchdown corrido que ajudou ele a não ser um completo bust na semana, como foi o Trevor Lawrence. Mas no jogo aéreo, para quem tentou um Julio Jones, 33 jardinhas apenas. Eu tive liga com Westbrook e Keeney, 3 de 3, 31 jardas, muito mal. E também o jogo dos tight ends, né? O grupo de tight ends colaborou em partes, nenhum teve destaque. Cada um ajudou um pouquinho, mas nenhum conseguiu ajudar muito aí os Titans, ou melhor, o fantasy da galera. Dallas Cowboys 27-20 no Washington Football Team. Um jogo que parecia ganho pelos Cowboys, conseguiram se complicar. Dak Prescott, bust. Tyler Heinicke, bust. Ambos foram muito mal. Do lado do time vencedor, do lado do Dallas Cowboys, tivemos um Ezekiel Elliott com 12 carregadas e uma conversão de 2 pontos e uma recepção. Outro bust na semana, baseado pelo fato de não ter o Tony Pollard, a gente esperava um pouquinho mais. A gente tinha também alguns jogadores machucados na linha defensiva de Washington, que facilitaria esse jogo, mas não funcionou. No jogo aéreo, o destaque maior para o Amari Cooper. 5 de 7, 51 jardas e um touchdown para ele, pontuação de wide receiver 2. CeeDee Lamb teve 10 bolas na sua direção, mas teve alguns drops, acabou com 61 jardas aéreas nas 7 recepções. Michael Gallup também colaborou, mas aí uma pontuação no máximo para um flex. Dalton Schultz foi um completo bust na semana, 1 de 3 para 4 jardinhas do tight end dos Cowboys. Do lado de Washington, como falei, Tyler Heinicke não foi bem. Quem acabou se destacando foi o running back Jonathan Williams, 5 anos de liga, Jonathan Williams, atrapalhando o nosso querido Antonio Gibson, que teve 10 carregadas, foi quem mais correu com a bola, mas nessa semana ele foi um bust. No jogo aéreo, Cam Sims se destacou com 13 de 4, 69 jardas, um touchdown, uma boa pontuação do Cam Sims. Ligas profundas, a galera deve ter adorado. Para quem apostou, né? O Adam Humphries até parecia que em certo momento ia colaborar um pouco mais, teve uma boa recepção, mas parou por aí, também não teve lá muita coisa. E para quem apostou no Ricky Seals-Jones, 1 de 4, 8 jardas, outro cara que decepcionou na rodada 14. Vitória do Denver Broncos sobre Detroit Lions, 38-10. O Teddy Bridgewater até teve 2 touchdowns, mas apenas 179 jardas, não teve uma boa pontuação. Agora, o jogo terrestre, esse sim, né? Melvin Gordon com 24 carregadas, 111 jardas e 2 touchdowns. Javonte Williams, 15 carregadas, 73 jardas, um touchdown, mais uma recepção para 10 jardas e outro touchdown aéreo. Então, só os running backs saíram com 2 touchdowns. Outros caras, quem pontuou aqui foi o Albert ou fez outro touchdown. E acabou ficando por isso, né? Foram 5 touchdowns, na verdade, no jogo. 3 corridos e 2 aéreos. Um aéreo foi do Javonte Williams. Quem me impediu do Jerry Jeudy, eu tentei escapar. E eu acho que eu acertei em parte. 5 de 6, 47 jardas, 7.2 pontos. Para quem tem o Jeudy, provavelmente não teria ele para um flex, né? Queria ele pelo menos para um wide receiver 2. Mas ele foi mal, o Tim Patrick foi mal e o Courtland Sutton também. Além de que o Noah Fant, que tinha um confronto favorável,
podia ter ido bem, acabou com 4 de 4, 51 jardas. O Albert O acabou tendo mais que ele, 5 de 5, 41 jardas, um touchdown, foi um dos destaques na posição de tight end. Do lado dos Lions, Jared Goff é um cara que não dá pra se confiar no fantasy. E, assim, esse backfield eu vou te contar, né? Sem o DeAndre Swift, Jamal Williams fora, Igwebuike teve destaque em algumas partidas, teve mais participação. Jermar Jefferson teve touchdown. E aí um tal de Craig Reynolds entra com 8 carregadas, 83 jardas, 2 recepções para 16 jardas e faz uma pontuação de running back 2. Cara, é simplesmente surreal. Ele tá no Sleeper, ele tá em 2% dos rosters e 1% acabou escalando ele. Então assim, ele é do College Kutztown. Nunca ouvi falar nesse cara. Ele tá na liga ele tem 2 temporadas na liga. Ele atuou na semana 16 de 2020 contra o Chicago Bears, pelo Jacksonville Jaguars, 5% dos snaps, uma tentativa de corrida para 4 jardas. 2019 ele jogava no Washington Football Team. Ele esteve disponível em 3 partidas, entrou em 13, 23 e 24% dos snaps da semana 7 a 9, mas não encostou nenhuma vez na bola. É bacana, quando isso acontece assim tu fica sem chão, não tem o que falar, não tem o que falar. Vamos passar para o jogo aéreo, que a gente teve um Amon-Ra St. Brown, destaque mais uma vez com 8 de 12, 73 jardas, não teve uma excelente pontuação, mas 12 targets. Isso revela bastante coisa, né? Assim como TJ Hawkinson não está na partida. Mas seguindo, tivemos Khalif Raymond com um touchdown, 31 jardas, 4 recepções. Josh Reynolds um pouco mais apagado nesse jogo. 5 targets, mas só 3 recepções. Não foram bem os wide receivers, tirando aí o St. Brown, o Khalif Raymond com pontuação de wide receiver 3. Vitória do Los Angeles Chargers, 37-21 sobre o New York Giants. Justin Herbert, um dos bons quarterbacks na semana, quase chegou nas 300 jardas, 3 touchdowns para ele, 23 de 31 passes completados. Austin Ekeler não foi um cara excepcional, mas foi um running back 1, na beiradinha de running back 1, se ninguém passar ele essa noite. 67 jardas terrestres em 12 carregadas e um touchdown, mais 2 recepções para 17 jardas. No jogo aéreo, para quem quis dar uma chance aí pro Jalen Guyton, se deu bem. Quem quis dar uma chance pro Josh Palmer, se deu bem. Então ninguém ficou aí sem nada. Mike Williams foi ativado pro jogo, teve 6 de 6, 61 jardas, mas não foi um cara tão determinante como esses dois. Jalen Guyton, 3 de 3, 87 jardas e um touchdown. E o Josh Palmer, 5 de 7, 66 jardas e outro touchdown. Foram aí o Guyton foi um wide receiver 1 na semana e o Josh Palmer quase um wide receiver 1. Bateu na trave, foi um wide receiver 2 alto. Jared Cook também teve seu touchdown, também teve uma pontuação interessante, esteve entre os 12 tight ends na semana, assim como o Kyle Rudolph, 2 de 2, 66 jardas, lhe garantiram a mesma pontuação, uma pontuação 0.2 a menos do que o Jared Cook só. E o Cook terminou com 8 jardas, ele fez 50 e poucas jardas aí a mais que o Cook e teve menos pontos por causa do touchdown. Evan Ingram acabou sendo um bust, 1 de 4, 8 jardas para ele. Os demais jogadores, Mike Glennon teve pontuação de quarterback 1, incrivelmente nessa semana. Não chegou nas 200 jardas, mas teve 2 touchdowns. Teve touchdown corrido, então isso acabou colaborando. No jogo terrestre, destaque para o Saquon Barkley, 16 carregadas para 64 jardas, mais 3 recepções para 31 jardas e um touchdown pro Barkley. Devonta Booker também apareceu, teve 8 carregadas, 4 recepções, teve pontuação de running back 2, o Booker. Jogo aéreo inexistente praticamente, né? Shepard estava ativado, 2 de 4, Kenny Golladay 2 de 8, 15 jardinhas só, então quem apostou Darius Slayton zerado, complicou aqui, né? Com Mike Glennon a gente não pode confiar em nada. Vitória do San Francisco 49ers, 26-23 sobre o Cincinnati Bengals. O time vencedor, no caso, os 49ers tiveram um quarterback 1 na semana, Jimmy Garoppolo, 296 jardas, 2 touchdowns, teve um fumble que acabou tirando ele da margem dos 20 pontos, terminou com 19.14. Jeff Wilson foi o cara que mais foi acionado no jogo terrestre, 13 carregadas, mas só 56 jardas, acabou se tornando um bust, né? Parece que não está nem próximo daquilo que o Elijah Mitchell vinha fazendo. Brandon Ayuk, para quem apostou nele, se deu bem, 6 de 11, 62 jardas, um touchdown. Deebo Samuel também jogou 8 carregadas para ele, 37 jardas e um touchdown terrestre, mais uma recepção para 22 jardas. O Deebo Samuel praticamente virou um running back. Ele teve pontuação de running back 1 e de wide receiver 2.
de running back 2, desculpa, na verdade, e de wide receiver 3, para quem apostou nele. Não foi aquele cara sensacional, né? Ele atualmente perdeu o jogo, mas ainda é o segundo em standard e o quinto wide receiver em PPR. O que eu falei do George Kittle semana passada? Que ele ia quebrar a banca. Na verdade, acho que eu não falei aqui. Eu falei para alguém lá no Instagram que tinha um confronto, me pediu o que achava. Eu disse, olha, o diferencial desse teu confronto aí vai ser o George Kittle. E dito e feito, 13 de 15, 151 jardas, um touchdown, 27.6 pontos pro George Kittle, e ele pulou lá para a terceira posição de tight end. Ele é atualmente o terceiro em standard e o terceiro em PPR. Passando para outro jogo, o jogo que foi pro overtime, vitória do Tampa Bay Buccaneers, 33-27. Foi um jogo esse jogo a bola voou, né? Até porque na semana passada não tinha como. Tom Brady, 363 jardas, 2 touchdowns, teve um touchdown terrestre também, 30.12 pontos para ele. Destaque também para o Josh Allen, 36.22. O Allen teve 54 passes nessa partida, 308 jardas, 2 touchdowns, uma interceptação também, e correu para 109 jardas e teve mais um touchdown terrestre. Simplesmente absurdo. Falando em jogo terrestre, destaque para o Leonard Fournette, 19 carregadas, 113 jardas, um touchdown, 4 de 7 recepções e 19 jardas também. Falei bastante do Fournette, que ele ia quebrar a banca nessa semana, e foi bem mesmo. Do lado dos Bills, o Singletary foi bem. 11.9 pontos em half PPR, 6 de 7, 37 jardas, 52 corridas. É um backfield difícil de controlar. Uma hora um cara se destaca, no outro ele simplesmente não é utilizado, e a gente fica sem saber como tratar essa situação, né? Diferente dos Buccaneers, que pelo menos eles disseram, Fournette é o número 1 e o Ronald Jones não vai fazer nada. E foi mais ou menos isso. Às vezes o Giovanni Bernard tentava alguma coisa, mas o Jones foi descartado completamente. No jogo aéreo dos Buccaneers, a gente teve Mike Davis pontuando bem, 91 jardas, um touchdown para ele, 6 de 6 recepções. Chris Godwin, 10 de 15, 105 jardas para ele. Não foi um wide receiver 1 como foi o Mike Evans, mas teve bem pertinho de ser. E o Brashad Perriman terminou com um touchdown longo de 58 jardas e um touchdown, com uma pontuação quase de wide receiver 2. Eu não sei se alguém tentou escalar ele, mas difícil. Rob Gronkowski saiu sem touchdown, mas teve pontuação de tight end 1, 8.7, 5 de 9, 62 jardas aí pro Gronk. Do lado dos Bills, o maior destaque no jogo aéreo acabou sendo o Dawson Knox, 7 de 9, 60 jardas e um touchdown pro tight end, um dos bons tight ends, um dos excelentes tight ends da semana. Jogo aéreo, os wide receivers, tivemos bolas para todo mundo, né? O Gabriel Davis com 8 targets, teve 5 recepções, 43 jardas, um touchdown. Stephon Diggs, 7 de 13, 74 jardas. Cole Beasley, 9 de 11, 64 jardas, mas Diggs, Davis, Beasley não conseguiram. Na verdade, o Davis chegou a ter uma pontuação aí de wide receiver 2, mas deve perder essa posição de wide receiver 2 nesse jogo dessa noite entre Cardinals e Rams. Outro jogo aqui, para fechar nosso review, tivemos a vitória no Sunday Night Football, 45 Green Bay, 30 Chicago Bears, num jogo que foi mais disputado do que a gente imaginava, com um Justin Fields, quarterback 1 na semana, 224 jardas, 2 touchdowns, 2 interceptações, mas teve 9 carregadas para 74 jardas, teve um fumble também, o que não deixaram ele ficar aí com podia ter saído com uma pontuação excelente se não fosse as interceptações e o fumble. Do outro lado, Aaron Rodgers, sensacional, 341 jardas em 29 passes completados, 4 touchdowns, teve fumble também, mas isso não atrapalhou ele de fazer 28.64 nessa semana. Jogo terrestre com Aaron Jones, muito bem, 20 pontos em half PPR, teve touchdown terrestre, teve touchdown aéreo, enfim, Aaron Jones, quando tá afim de jogar, meu amigo, segura. A.J. Dillon até carregou mais vezes a bola que ele, 15 carregadas para ter 71 jardas, mas ficou nisso. Do lado dos Bears, David Montgomery foi o cara mais acionado, com 10 carregadas, 42 jardas, 6 de 7 e 39 jardas, pontuaçãozinha de running back 2 pelo menos aí pro Montgomery. Jogo aéreo, Davante Adams e Aaron Rodgers é um absurdo, né? Adams, 10 de 13, 121 jardas, 2 touchdowns. Tivemos destaque também para o Allen Lazard, teve uma carregada para 14 jardas, 6 passes recebidos de 7 tentados, 75 jardas e outro touchdown aí pro Lazard. Muito bem. Davante Adams eu falei 2 touchdowns? Acho que sim. E os tight ends também tentaram contribuir, mas acabaram aí ambos
que receberam todos os passes, ambos terminaram 100% de bolas na sua direção, 100% de passes recebidos, mas não tiveram uma pontuação ali importante para o Fantasy. Marcus Valdes-Scantling, 13-5, 20 jardas. Dá para se considerar um bust, até porque sempre se tem uma expectativa em cima do MVS. Do lado dos Bears, a gente teve destaque para o Jaquim Grant, uma carregada para 5 jardas, uma recepção para 46 jardas, mas teve um touchdown, 17.6 pontos aí para o Jaquim Grant. Damier Byrd saiu com outro touchdown, 2 de 2, 76 jardas, 14.6 pontos, pontuação de wide receiver 2. E o Darnell Mooney apagado, 1 de 5, 19 jardas, um bust na semana. Allen Robinson conseguiu ter 2 recepções para 6 jardas e apenas 14 para 6 recepções, 14 jardas apenas para o Robinson, ambos terminaram com a mesma pontuação, ambos foram busts. O Cole Kmet, 13 de 5, 17 jardas, não conseguiu contribuir também. Apesar disso tudo, o Justin Fields saiu bem dessa partida do Sunday Night Football. Vamos falar agora de streaming para essa semana 15, semana de wild card do Fantasy. Streaming de quarterbacks e de defesas. Temos alguns nomes bem interessantes nessa semana, eu diria, para a posição, principalmente posição de defesas também. Mas, quarterbacks, temos um Tua Tagovailoa voltando de bye, encarando os Jets, que é um confronto favorável, confronto divisional, mas favorável. Na semana 11 eles se enfrentaram, ele teve 18.52 pontos, o que teria garantido nessa semana, por exemplo, uma pontuação de quarterback 1 para ele nessa semana 14. Então vem descansado, vem com vontade aí de tentar levar o time para algum lugar melhor e encara um confronto muito bom pela frente. Tua Tagovailoa para mim é uma excelente oportunidade nessa semana 15. Big Ben Roethlisberger encara o Tennessee Titans. Ótimo, é em casa, jogo em casa, vem jogando bem, vem conseguindo distribuir bem a bola para os seus wide receivers. Vemos assim flashes de Ben Roethlisberger das antigas, e isso é muito legal, é muito bom ver um cara com tudo que ele passou até hoje, com sua carreira extraordinária, ele apesar de todas as lesões, conseguia ainda fazer o que ele faz. São poucos que conseguiriam, do porte dele, do porte físico, de todas as limitações que ele já tem hoje, conseguir ainda ser um alvo interessante. Eu já disse que ele estava acabado para o Fantasy, está renascendo aí das cinzas nesse final de temporada. E o Tyson Hill, para fechar, ele que encara os Buccaneers em Tampa Bay, confronto não é bom, principalmente pela questão dele correr com a bola, mas dadas as outras possibilidades que temos aqui, presente em mais de 50% dos times da NFL.com, cara, o Tyson Hill é a melhor opção disparada. A gente tem Trevor Lawrence, a gente tem Carson Wentz, a gente tem outras opções que não são tão interessantes. Por isso eu acabei optando aqui por trazer para vocês o Tyson Hill, que foi bem nessa semana, vai ser titular novamente. Confronto não é bom, não é tão favorável assim, principalmente pela questão do jogo corrido, é fora de casa, uma das melhores equipes da liga, mas a gente está falando de fantasy e tudo pode acontecer. Qual que é a minha ordem? É exatamente a ordem que eu acabei de ler para vocês. Tua, primeira opção, Big Ben, segunda, e o Tyson Hill como terceira. E defesas? Falei que tinha defesas interessantes e tem mesmo. Uma delas é do Philadelphia Eagles, que estava de folga nessa semana, por isso que deve estar disponível. Vai encarar o Washington Football Team em casa, em seus domínios. Jogo que agora para os Eagles daqui para frente é vencer ou vencer, se querem fazer alguma coisa na temporada. É difícil, é bem difícil, mas é praticamente vencer. E encara o Washington Giants, que é um jogo que perdeu de forma absurda e que tem chance de dar a volta por cima, e o Washington de novo. Então tu pode pegar um Eagles que está liberado nas suas ligas, porque muita gente dropou em função da semana de folga, e ter um Eagles aí para as 3 semanas dos playoffs. Outra defesa, a defesa do Miami Dolphins, que também vem 100% recuperada de uma semana de folga, encara o New York Jets, de um Zach Wilson que varia mais para baixo do que para cima, e o jogo é em casa, a defesa dos Dolphins é boa, vem pontuando bem no Fantasy, é uma das melhores, se não me engano, na 8ª atualmente no Fantasy. Ótima opção aí de streaming para a semana. E para fechar, essa é quem tem um confronto mais complicado, mas que é a que nas últimas semanas é a que melhor vem jogando e que mais evoluiu nessa parte da temporada tão decisiva. É a defesa do Kansas City Chiefs, que encara o Los Angeles Chargers fora de casa. A gente não sabe ainda a situação do Austin Eckler, a gente não sabe a situação do Keenan Allen. A pressão vai vir na linha em cima do Justin Herbert. Pressão aérea também sempre tem, né? É uma equipe que vem forçando as outras equipes com turnovers. Então aqui é uma opção um pouco mais complicada do que Eagles e Dolphins, mas estando disponível,
Daqui a pouco tu não tem Eagles e Dolphins disponível, mas pode ter uns Chiefs ainda aí, por aí, uma chancezinha de ir bem nessa semana. A minha ordem nessa semana, eu coloco Eagles e Dolphins muito próximos, mas eu vou colocar Dolphins na frente, porque é uma defesa que vem tendo mais turnovers. Eagles pressionam mais, pode sofrer contra Tyler Heinicke, sofreu contra alguns quarterbacks que não era para ter sofrido tanto, e por isso acho que coloco o Dolphins como primeira prioridade, Eagles segunda e o Kansas City Chiefs como a terceira prioridade. Waivers da semana. Para fechar nosso podcast da segunda-feira, vamos falar de waivers. Algumas opções boas, outras opções nem tanto. A gente sabe que agora aquela galera que dá aquela desistida não vai tanto atrás de waivers. Às vezes, vou perder tempo vendo waivers, meu time tá assim, já tô lascado mesmo, eu vou ficar mexendo para daqui a pouco tirar um cara que vai bem na semana que vem. Então, essa é a hora que os waivers eles brilham um pouco mais, mas as opções estão meio escassas. Posição de running back, o cara mais buscado nessa semana com certeza vai ser o Rashad Penny do Seattle Seahawks. Foi muito bem na última semana, foi um dos melhores running backs, e aí quem conseguiu pegar ele em cima da hora pegou. Quem não conseguiu vai brigar nos waivers agora, e quem ainda tem um pouquinho de FAAB ou tem a prioridade, vai ter que ir pra cima, vai ter que tentar buscar, porque ele é uma opção, a melhor opção disponível na posição de running back. Outras opções, temos Ramondre Stevenson do New England Patriots, que está disponível em muitas ligas pela questão de ter estado de folga na última semana. Temos um Jeff Wilson do San Francisco 49ers, que teve 13 carregadas, a gente não sabe se o Elijah Mitchell volta ou não. Ele não foi colocado na Injured Reserve, eu tô falando bobagem aqui, né? Ele só ficou fora da partida. Às vezes dá uns brancos que é melhor olhar, ele só tava fora, não foi colocado na Injured Reserve. Então Jeff Wilson é o cara que mais tem possibilidades nessa equipe de ir bem. Encara na próxima semana Atlanta Falcons, que melhorou a defesa contra o jogo corrido, mas ainda tem brechas. Outro cara é o Rex Burkhead do Houston Texans, e eu adicionaria aqui também o nosso glorioso Royce Freeman, que foi o cara mais acionado desse time do Houston Texans, né? Pelo menos no jogo terrestre, no jogo aéreo também, né? 6 de 8 para ele, 51 jardas. Próximo jogo contra o Jacksonville Jaguars, quem sabe teremos um jogo franco, então acaba que tem uma possibilidade boa dele pontuar mais uma vez. Eu diria que os dois são nomes interessantes para a semana 15, caso você esteja desesperado por running backs e o Rashad Penny não venha. Justin Jackson, temos que levantar esse nome do Los Angeles Chargers pela situação do Austin Ekeler. Se ele não estiver disponível, provavelmente Justin Jackson será o titular diante dos Chiefs, mas ainda não é uma certeza, né? O Ekeler quer jogar, o Brandon Staley está otimista, então calma, mas é sempre bom ter uma segunda opção, ainda mais se tu tem o Austin Ekeler. Wide receivers, Amon-Ra St. Brown do Detroit Lions, mais uma vez pintando por aqui. Na verdade, todos esses nomes, tirando um, eu já levantei aqui em algum momento nessa temporada. Amon-Ra St. Brown eu levantei na semana passada, disse para tomar cuidado com ele, mas essa semana ele foi bem novamente, e ainda, não só eu, né, muitas outras pessoas também estavam desconfiados, tanto que ele ainda está disponível. Allen Lazard, do Green Bay Packers, é outra opção para essa semana, foi bem no jogo, a gente sabe que ele também varia bastante, mas eu não sei qual que é a atual situação de wide receivers. Rashad Bateman, do Baltimore Ravens, foi destaque do time, dos wide receivers dos Ravens, né, foi um dos jogadores que contribuiu bem, e ele é um cara que, claro, não sei a questão do Lamar Jackson, mas pode ser bem utilizado, é um cara bem confiável, o Bateman. KJ Osborne, do Minnesota Vikings, é outro jogador que, principalmente sem a Dan Thielen, é uma escalação certa no seu elenco. Você não pode deixar de escalar o KJ Osborne quando tanto Justin Jefferson ou a Dan Thielen não jogar. Ele é o cara que assume a bronca. A gente já viu isso não num jogo, né, em mais de um jogo. E o Jaquan Grant, do Chicago Bears, esse é ligas profundas, porque provavelmente ele pode estar disponível nessas ligas profundas, então quem sabe haja uma possibilidade de você tentar um jogador como o Jaquan Grant, mas muita calma nessa hora. Se você não está precisando dele, não vai dropar, por exemplo, nenhum desses outros caras que eu falei pelo Grant. E tight ends, voltamos mais uma vez, Pat Freiermuth, do Pittsburgh Steelers, ainda disponível. Eu não sei como ainda disponível, mas tudo bem, né? Com certeza na tua liga que tu tá ouvindo, outros tem ele ou ele não tá mais disponível, porque alguém tem. Austin Hooper tem uma possibilidade aqui do Cleveland Browns, foi bem na última partida, foi um Austin Hooper que a gente queria ver desde quando ele assinou pelos Browns, então quem sabe se quiser dar mais uma oportunidade.
E outro cara, Cole Kmet, do Chicago Bears. Não foi tão bem na última semana, mas destes é o que, na minha opinião, tem um calendário mais favorável nessas próximas semanas aqui, olhando pelos jogos, olhando pelas situações. Se ele for acionado, se ele for melhor utilizado pelo Justin Fields, ele pode aí ser uma boa arma secreta para o seu time agora nas próximas rodadas. Esse foi nosso podcast de início da semana. Temos novo podcast na quarta-feira, com o review do Monday Night Football, com o preview da rodada, com opções aí para você que agora é ganhar ou ganhar. Acabou o nosso programa de trocas, agora é o tudo ou nada a partir dessa quarta-feira, que vai trazer nomes aí, vamos dizer assim, peculiares para você tentar a sorte, que pode ou te levar para cima ou te botar no buraco, te tirar da competição, certo? Então, até a quarta-feira, um abraço a todos, fiquem bem e tomara que vocês consigam seus milagres dessa segunda-feira e consigam classificar aí. Falamos na próxima quarta-feira com jogadores que estão nos playoffs do Fantasy. Um abraço.